Era uma manhã abafada de terça-feira na pequena cidade de Ridgefield, quando algo completamente fora do comum aconteceu diante das portas da delegacia local. O sol mal havia atingido o ponto mais alto no céu, mas o calor já fazia o asfalto brilhar, e o ar carregava aquela sensação pesada que antecede uma tempestade de verão. Os policiais seguiam sua rotina comum: registrar boletins de ocorrência, revisar relatórios, tomar o café preto no copo de isopor e esperar que o dia não trouxesse nenhuma surpresa desagradável. Mas a surpresa veio, e não poderia ter sido mais inesperada. Perto das 2h da tarde, um som de patas apressadas ecoou pelo estacionamento. A princípio, ninguém deu muita atenção. Cachorros soltos não eram raridade na região. Mas em questão de segundos, um filhote de pastor alemão surgiu correndo pela rua, atravessando o cruzamento em disparada. O animal parecia exausto, com a língua de fora e o pelo coberto de poeira. A cena por si só já chamava a atenção, mas o que realmente fez os policiais se levantarem das cadeiras foi notar o que ele trazia. Entre os dentes, o filhote arrastava uma bolsa preta aparentemente pesada, que balançava de um lado para o outro a cada passo tropeçado. Era evidente que o objeto não pertencia a ele. Os policiais trocavam olhares de confusão. O que poderia haver dentro daquela bolsa? O cão atravessou a rua quase sendo atingido por um carro, mas não parou. Continuou firme em sua missão misteriosa, ignorando buzinas e gritos. Quando alcançou as portas de vidro da delegacia, a força se esgotou. Com um gemido baixo, ele largou a bolsa bem na entrada e desabou de lado, arfando. O silêncio que se seguiu foi quase tão pesado quanto o calor do dia. A cena parecia saída de um filme. A recepcionista, Tina Walsh, arregalou os olhos e chamou alto: "Meu Deus, alguém ajuda esse cachorro!" 2 policiais se aproximaram às pressas. Enquanto um deles se abaixava para verificar o estado do filhote, o outro olhava fixamente para a bolsa preta. Ela estava suja, coberta de arranhões, como se tivesse sido arrastada por quilômetros sobre o chão áspero. E, curiosamente, havia manchas de sangue nas laterais. O sargento Cole Brennan, um veterano de guerra que carregava nos olhos a exaustão de muitas batalhas, foi o primeiro a agir. Ele conhecia o olhar de um animal que lutava até o limite. O filhote estava ferido, mas ainda respirava. O que intrigava não era apenas o esforço dele em chegar até ali, mas o fato de carregar algo aparentemente tão importante. Com mãos trêmulas, Cole se agachou, colocou a bolsa sobre a mesa e puxou o zíper. O que encontrou dentro transformaria aquela tarde comum em uma corrida contra o tempo que mudaria vidas para sempre. Dentro da bolsa havia 3 frascos de insulina, 2 já quebrados e um ainda inteiro. Havia também um bracelete infantil com uma inscrição: Mason Harper, tipo 1 diabetes. Ao lado, um mapa rabiscado à mão, com anotações que indicavam um local remoto, a estrada da mina de cobre, abandonada havia décadas, e, por fim, uma carta impressa em letras frias: "Ele tem 4 horas. Venha sozinho ou ele morre." E se? Cole sentiu o coração disparar. As mãos calejadas pelo serviço militar tremiam como nunca. Aquele não era um simples bilhete de ameaça. Era uma armadilha, uma contagem regressiva. E pelo conteúdo da bolsa, estava claro que uma criança, um menino diabético de apenas 8 anos, tinha sido sequestrada e precisava urgentemente de insulina para sobreviver. Enquanto os policiais em volta tentavam entender a situação, o filhote ainda gemia no chão, tentando levantar a cabeça como se quisesse avisar que sua missão não estava completa. Os olhos âmbar do animal se fixaram em Cole, e naquela troca silenciosa, o sargento entendeu. Aquele cachorro não estava ali por acaso. Ele tinha sido enviado. A notícia correu pela delegacia em segundos. A ex-despachante Jennifer Harper, mãe do menino Mason, havia desaparecido junto com o filho algumas horas antes. O carro dela fora encontrado abandonado perto da velha estrada da mina. Agora, tudo se encaixava. Alguém havia planejado tudo com precisão cruel. E esse alguém tinha assinado apenas com as iniciais IC. Cole conhecia aquelas iniciais. E ao reconhecê-las, seu sangue gelou. Não era apenas um caso policial. Era algo pessoal. Muito mais profundo e doloroso do que qualquer um ali poderia imaginar. O relógio já estava correndo. Mason tinha, no máximo,
4 horas antes que a falta de insulina colocasse sua vida em risco irreversível. E enquanto o sol castigava o deserto do Arizona, Cole compreendeu que aquela missão não seria apenas sobre salvar um garoto. Seria também sobre enfrentar fantasmas de guerra, culpas antigas e feridas que nunca cicatrizaram. E tudo havia começado com um filhote que arrastou uma bolsa preta até a delegacia. O ambiente dentro da delegacia ficou pesado, como se o ar tivesse se tornado mais denso depois que o conteúdo da bolsa foi revelado. O som distante das sirenes de rua parecia ecoar de forma estranha, e até os passos apressados dos policiais tinham outro ritmo, mais duro, mais urgente. O filhote de pastor alemão foi levado rapidamente para a sala de descanso, improvisada como enfermaria. A veterinária local, Dra. Phyllis Chen, foi chamada com urgência. Enquanto isso, o sargento Cole Brennan tentava organizar os pensamentos diante daquilo que acabara de descobrir. Seus olhos azuis, olhos que já tinham visto muito mais dor do que qualquer homem deveria suportar, estavam fixos no bracelete infantil. Ele o segurava com tanto cuidado que parecia temer que o objeto se desfizesse em suas mãos. Mason Harper, ele murmurou quase sem voz. A sala inteira ficou em silêncio. Muitos dos policiais mais novos não entendiam a gravidade daquilo, mas Cole sabia, não apenas porque tinha treinamento militar e médico suficiente para compreender o risco de uma crise diabética sem tratamento, mas porque aquelas iniciais no bilhete, EC, carregavam um peso insuportável de memórias. Sarah Matthews, uma detetive jovem, mas extremamente perspicaz, se aproximou. Sargento, você parece reconhecer essas iniciais. Quem é EC? Kaya respirou fundo, lutando contra o tremor que começava a tomar conta de suas mãos. Ethan Cross. O nome pairou no ar como uma sentença. Alguns mais velhos na sala franziram o senho. O som não era estranho. Já tinham ouvido aquele nome em relatórios antigos, murmúrios sobre veteranos que voltaram quebrados da guerra. Cole continuou, com a voz grave e marcada por lembranças. Ethan era o nosso médico de combate no Afeganistão. Salvou mais vidas do que consigo contar. Um homem brilhante, mas ele engoliu seco. A guerra cobra seu preço. Sarah estreitou os olhos. Você está dizendo que ele está por trás desse sequestro? Cole assentiu, mas sem firmeza. Estou dizendo que ele tem motivo, e que se for mesmo ele, então estamos diante de algo muito maior do que um simples crime. Enquanto falavam, a Dra. Chen chegou. Seu olhar rápido avaliou o filhote estendido sobre a manta improvisada. Esse animal não deveria estar vivo, ela murmurou mais para si do que para os outros. Ferimentos nas patas, exaustão, sinais de desidratação severa. E ainda assim, ele conseguiu trazer essa bolsa até aqui. Cole a observava enquanto ela trabalhava. O cachorro, mesmo inconsciente, parecia reagir ao toque da médica. Ranger. Esse nome soou em sua mente como um sussurro distante. Não podia ser coincidência. De repente, Sarah chamou a atenção de todos, segurando o mapa com firmeza. Olhem isso. Não é apenas um rabisco qualquer. São anotações detalhadas. Elevação do terreno, pontos de acesso. Quem fez isso conhece a região muito bem. Ela apontou para o X marcado em vermelho. Aqui é onde provavelmente estão Jennifer e o filho. Mina de cobre, abandonada desde os anos 70. Um murmúrio percorreu a sala. Aquele lugar tinha fama de amaldiçoado. Estruturas instáveis, poços abertos, galerias escuras. Não havia local mais perfeito para esconder alguém, ou para transformar um resgate em armadilha mortal. O chefe da polícia, William Harding, ergueu a voz. FBI vai levar no mínimo 2 horas para mobilizar uma equipe. Não temos esse tempo. Se esse garoto precisa de insulina, temos uma janela de no máximo 4 horas. Cole já sabia disso. Já havia calculado cada minuto perdido desde que a bolsa caiu em seus pés. Sarah o encarou diretamente. Sargento, você serviu com esse homem. Você o conhece melhor do que qualquer um aqui. Se Ethan planejou isso, ele espera você. Cole não respondeu de imediato. Sua mente estava um redemoinho. Lembranças de noites abafadas no Afeganistão, do som dos helicópteros, do cheiro metálico de sangue e pólvora. Ethan Cross, o homem que o manteve vivo mais vezes do que podia contar. Ethan, o amigo, o irmão de armas. Mas também Ethan, o homem que perdeu tudo em um único erro.
O homem que nunca conseguiu voltar inteiro. Se for mesmo ele, Cole finalmente disse com a voz baixa, não é apenas sobre o garoto, é sobre vingança, é sobre dor. Um silêncio pesado tomou conta da sala, até que o filhote, ainda fraco, soltou um ganido baixo, como se lembrasse a todos de que o tempo corria. Cole se levantou. Eu vou. William o encarou. Brennan, você está emocionalmente envolvido. Não é recomendável. Justamente por isso. Cole o interrompeu firme. Ethan me chamou. Ele deixou claro que quer falar comigo. Se mandarmos qualquer outra pessoa, Mason vai morrer. Sarah cruzou os braços. Então não vai sozinho. Eu vou com você. Cole pensou em protestar, mas viu a determinação no rosto da detetive. Era a mesma que via nos soldados quando se voluntariavam para as missões mais arriscadas. O tempo estava contra eles. Mason estava em perigo real e imediato. E agora, o caminho levava inevitavelmente até aquela mina abandonada, onde passado e presente colidiriam de forma brutal. Antes de sair, Cole se aproximou do filhote que milagrosamente já tentava erguer a cabeça. O olhar âmbar do animal encontrou o dele. E naquele instante, Cole teve certeza. Aquele cachorro não estava ali por acaso. Era Ranger, seu velho companheiro de guerra. O reencontro que ele jamais esperou aconteceu de maneira sangrenta, desesperada, mas cheia de propósito. E se Ranger estava de volta, significava que a guerra também estava. O sol queimava o deserto com uma fúria implacável. O asfalto da estrada ondulava no calor, criando ilusões de água que desapareciam diante dos olhos cansados. O SUV preto do sargento Cole Brennan avançava pela rodovia, deixando para trás a cidade de Ridgefield e todas as certezas que ele conhecia. Dentro do veículo, o silêncio era quase sufocante. No banco do passageiro, a detetive Sarah Matthews revisava cada detalhe do mapa rabiscado, murmurando possíveis rotas e alternativas, tentando manter a mente ocupada. No banco de trás, o filhote, Ranger, estava deitado sobre um cobertor improvisado, recebendo água em pequenas doses. Mesmo ferido, recusava-se a fechar o olho bom, como se soubesse que ainda havia trabalho a cumprir. Cole mantinha as mãos firmes no volante, mas por dentro era um campo de batalha. Cada quilômetro rodado o aproximava de Ethan Cross. Amigo, irmão de guerra e agora inimigo. A lembrança da carta com a ameaça ecoava em sua mente como uma bomba prestes a explodir. Ele tem 4 horas. Venha sozinho ou ele morre. Estamos a 45 minutos do ponto marcado, disse Sarah olhando o GPS. Depois, 4,7 quilômetros a pé até a entrada da mina. Cole assentiu. 2 horas no total se corrermos, mas Mason não tem 2 horas. Sarah o encarou de lado. Então vamos correr mais do que nunca. A estrada terminou em terra batida. À frente, o deserto se erguia em colinas secas, cobertas por cactos gigantes e arbustos espinhosos. O carro não poderia avançar além daquele ponto. Cole estacionou, respirou fundo e abriu a porta. O calor bateu contra seu corpo como uma parede invisível. Prepararam as mochilas, garrafas de água, kits médicos, armas. Cole colocou cuidadosamente o último frasco de insulina dentro de um compartimento protegido. Aquilo era mais valioso do que qualquer munição. Ranger tentou levantar-se sozinho, mas as patas queimadas não o sustentavam. O cachorro caiu de lado com um gemido, mas imediatamente tentou outra vez. Cole se ajoelhou ao lado dele. Você já fez demais, parceiro. Fique aqui. O olhar âmbar do animal respondeu como se dissesse não. Ranger lutou, apoiando-se contra o carro até se pôr de pé, mesmo mancando e sangrando. Sarah suspirou. Esse cachorro é tão teimoso quanto você. Cole não discutiu. Colocou o animal com cuidado dentro de uma espécie de sling improvisado, parte de seu colete tático. Ranger descansou contra o peito dele, arfando, mas satisfeito. O trio partiu a pé rumo à mina. O sol descia lentamente, mas o calor continuava brutal. O terreno era traiçoeiro, com pedras soltas que escorregavam sob as botas, e cada sombra parecia esconder algum perigo. Cole sentia os músculos queimarem, lembranças do Afeganistão voltando em cada passo, os desertos intermináveis, o peso do equipamento, a sensação de que a morte podia espreitar atrás de qualquer colina. Depois de quase 2 horas, o cenário mudou. Entre formações rochosas, surgiu a boca escura da mina de cobre.
O lugar exalava abandono e perigo. Estruturas de madeira apodrecidas ainda sustentavam a entrada, rangendo ao menor sopro de vento. Avisos velhos e quase ilegíveis alertavam sobre risco de desmoronamento. Sarah engatilhou a pistola. Parece um túmulo. É exatamente o que Ethan quer que pareça, respondeu Cole, ajustando a mochila. Um lugar onde fantasmas falam mais alto que os vivos. De dentro, vozes ecoavam, fracas mas nítidas. Uma feminina implorando, uma masculina, carregada de raiva e dor. E, por fim, uma voz infantil quase apagada pelo cansaço. É ele, Cole sussurrou. Mason ainda está vivo. Avançaram lentamente, as lanternas iluminando paredes úmidas e enferrujadas. O cheiro de terra molhada e ferrugem impregnava o ar. Ranger rosnava abaixo, sentindo a tensão antes mesmo dos humanos. No centro de uma das galerias, a cena se revelou. Jennifer Harper estava amarrada a um pilar, os pulsos vermelhos e inchados. Mason, deitado sobre um cobertor, respirava de forma irregular, o rosto pálido e suado. Ao lado dele, segurando um frasco de insulina numa mão e uma pistola na outra, estava Ethan Cross. A luz das lanternas revelou seu rosto, emagrecido, coberto por uma barba mal cuidada, olhos vermelhos de noite sem sono. Mas havia algo mais. Uma dor antiga, quase palpável, marcada em cada ruga precoce. Brennan, Ethan disse com a voz rouca. Eu sabia que seria você. Cole guardou a arma no coldre e ergueu as mãos lentamente. Ethan, estou aqui, como você queria. O silêncio entre eles pesou. 2 soldados que um dia compartilharam trincheiras, agora em lados opostos de uma guerra muito diferente. Você sabe por que trouxe você, não sabe? Ethan perguntou, a arma tremendo levemente em sua mão. Cole respirou fundo. Porque confia que eu vou entender. Ethan riu, um riso amargo. Entender? Você não faz ideia do que é segurar seu filho nos braços e vê-lo morrer porque alguém errou um número. 18 minutos, Cole. 18 malditos minutos. Foi isso que levou Liam. E agora Jennifer vai entender exatamente como é. Jennifer chorava desesperada. Eu já pedi perdão, Ethan. Eu vivo com isso todos os dias. Por favor, não cometa outro erro. Cole deu um passo à frente devagar. Ethan, escute. Eu perdi minha esposa. Eu quase perdi minha mãe. Eu sei o que é sentir que o mundo arrancou tudo de você. Mas isso, ele apontou para Mason, isso não é justiça. É repetir a mesma tragédia. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas, mas sua mão continuava firme no frasco de insulina. Eu não sou um monstro, Cole. Eu sou só um pai que perdeu tudo. Antes que Cole pudesse responder, Mason começou a se debater em convulsões. Jennifer gritou. Sarah apontou a arma pronta para agir, mas Cole ergueu a mão para contê-la. Ethan, ele gritou. Esse garoto está morrendo agora. Você foi médico, lembra? Olhe para ele. Você sabe o que acontece quando o corpo entra em cetoacidose. Se não agir agora, não haverá volta. Ethan fechou os olhos, atormentado pelo dilema. As memórias de Liam voltaram como um tsunami. O choro, as convulsões, o silêncio final. O frasco de insulina tremeu em sua mão. E então, ele o deixou cair. O vidro se quebrou no chão. Jennifer gritou de desespero. Sarah xingou baixinho, preparando-se para atirar. Mas antes que qualquer um agisse, Ranger avançou mancando até Ethan, encostando o corpo contra sua perna. O cachorro olhou como se dissesse, ainda há escolha. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Ethan olhou para o animal, depois para Cole e por fim para a criança quase sem vida diante dele. As paredes da mina rangeram, como se o próprio tempo tivesse parado para assistir ao desfecho daquela cena. E tudo dependia da decisão de um homem quebrado entre a dor do passado e a esperança do presente. O silêncio após o vidro estilhaçar parecia ecoar mais alto do que qualquer grito. O frasco de insulina quebrado brilhava sob a luz fraca das lanternas, e cada segundo que passava parecia roubar mais cor do rosto de Mason. O menino convulsionava, os lábios secos, o peito arfando como se o ar lhe fosse negado. Jennifer tentava contê-lo, mas suas mãos tremiam demais. Cole sabia, estavam a minutos da morte. Ele respirou fundo, forçando a calma que um soldado aprende em campo de batalha. Puxou a mochila às costas e, com dedos firmes, retirou um pequeno estojo médico que a doutora Chen havia preparado. Dentro, um frasco de insulina extra e uma seringa estéril. O cuidado dela
havia sido a diferença entre a vida e a morte. Ainda temos uma chance, gritou Cole, abrindo o estojo. Sarah manteve a arma apontada para Ethan, mas seus olhos acompanhavam cada movimento de Mason. Jennifer soluçava, implorando. Ethan, por sua vez, desabou de joelhos. O olhar perdido, a respiração descompassada. Ranger encostou-se nele, como se insistisse que ainda havia redenção, que a escolha não estava encerrada. Cole preparou a dose rapidamente e se ajoelhou ao lado do garoto. Jennifer, segure ele firme. Com mãos treinadas, apesar do tremor que sempre carregava, Cole aplicou a injeção. O líquido precioso entrou no corpo frágil de Mason, e a tensão na mina atingiu o auge. Era um jogo cruel de espera. Segundos. 1 minuto. 2. O corpo do menino, antes sacudido por convulsões, começou a se acalmar. A respiração ainda era irregular, mas menos desesperada. Aos poucos, a cor voltava às bochechas. Jennifer cobriu o rosto com as mãos, chorando de alívio. Ele vai viver, sussurrou Cole, quase para si mesmo. Ele vai viver, mas o alívio durou pouco. O estalo de madeira soou alto na escuridão. Uma chuva de poeira caiu do teto da mina, seguida de um ranger profundo. A estrutura centenária estava cedendo. Sarah olhou em volta, assustada. Temos que sair daqui, agora. Cole ajudou Jennifer a se levantar com Mason nos braços. O menino estava inconsciente, mas respirava. Sarah puxou Ethan pelo braço, mesmo contra a resistência dele. Eu não mereço sair daqui, murmurava ele. Eu mereço morrer nesse buraco. Não hoje, Sarah retrucou, arrastando-o à força. O grupo correu pelos corredores estreitos, enquanto o som de desmoronamento se intensificava atrás deles. Estacas de madeira cediam como gravetos. Pedras despencavam. O ar enchia-se de poeira sufocante. Ranger corria ao lado de Cole, mesmo mancando, como se tivesse recuperado forças de algum lugar invisível. A poucos metros da saída, um estrondo sacudiu o chão. Uma viga enorme caiu entre Cole e o resto do grupo, bloqueando a passagem. Sarah, Jennifer e Mason conseguiram passar, mas Cole e Ranger ficaram para trás. Cole! Sarah gritou, tentando voltar. Vão! Ele berrou, levantando os braços para proteger o cachorro da poeira e dos destroços. Eu encontro outra saída, mas ele não tinha certeza alguma disso. A escuridão se fechava ao redor. O ar rarefeito, o peso da rocha sobre seus ombros, como se fosse o próprio fardo de todos os anos de guerra, das vidas perdidas, das culpas acumuladas. Cole encostou-se à parede, puxando Ranger para junto de si. Parece que é o fim, parceiro, murmurou cansado. Mas se for para acabar, que seja junto. Ranger lambeu sua mão, o olhar âmbar firme como se dissesse, não acabou ainda. Foi então que, entre o som do colapso, uma voz ecoou fraca, mas determinada. Ah, outra saída. Ethan, ele ainda estava ali, do outro lado da viga, gritando. Os túneis de ventilação, lembro deles dos mapas antigos, não estão longe daqui. Com as forças que restavam, Cole e Ethan trabalharam juntos para encontrar a passagem estreita indicada. Era apenas uma abertura no teto, mal visível entre pedras e poeira. Sarah, do lado de fora, coordenava os bombeiros que já haviam chegado com cordas e equipamentos. Um cabo foi lançado pela abertura. Sarah apareceu com o rosto sujo de poeira e lágrimas. Segurem Ranger primeiro. Cole obedeceu. Amarraram o cachorro no arnês e, com dificuldade, os bombeiros o içaram até a superfície. Ranger choramingava, mas não resistia. Só depois foi a vez de Cole. Seus braços queimavam, os músculos tremiam, mas ele se agarrou à corda como se fosse a última chance de vida. Quando finalmente emergiu para a luz do sol, caiu de joelhos na areia quente. O céu aberto nunca pareceu tão belo. Ranger pulou sobre ele, mesmo fraco, lambendo seu rosto em alívio. Jennifer abraçava Mason, que já respirava melhor. Sarah estava ao lado, exausta, mas com um sorriso de vitória. E Ethan foi puxado por último. Ele não resistiu, não lutou. Apenas olhou ao redor, como se não acreditasse estar vivo. Foi algemado imediatamente pelos policiais que aguardavam. Mas antes de ser levado, ergueu o olhar para Cole. Você ainda me salvou. Por quê? Cole respirou fundo. Porque não deixamos irmãos para trás, mesmo quando eles se perdem. Ethan chorou em silêncio enquanto era conduzido. Dias depois, no hospital, o destino de todos se entrelaçava novamente.
Mason se recuperava bem. Jennifer, embora ainda marcada pela culpa, nunca mais deixaria de lado a importância do tempo. Cada minuto com o filho agora era precioso. Cole estava em um leito ao lado de sua mãe, que também se recuperava. Martha apertava a mão dele com força, orgulhosa do filho que, apesar de todas as cicatrizes, ainda escolhia lutar pela vida dos outros. Ranger, após uma cirurgia complicada, também se recuperava. O veterinário dizia que talvez nunca mais fosse o mesmo, mas para Cole bastava que estivesse vivo. E no olhar âmbar do cachorro havia a mesma determinação de sempre, continuar ao lado do seu humano, custasse o que custasse. Quanto a Ethan, foi levado a julgamento, mas em vez de apenas punição, o tribunal decidiu pelo tratamento psiquiátrico intensivo. Ele era culpado, sim, mas também era vítima de um sistema que deixava soldados voltarem da guerra sem apoio, sem cuidado, sem esperança. No fim, a história daquele filhote que arrastou uma bolsa preta até a delegacia não foi apenas sobre crime ou sequestro. Foi sobre dor, perdão, sobrevivência e redenção. E para todos que estiveram envolvidos, ficou uma lição eterna. Às vezes, até os mais quebrados ainda podem escolher salvar, em vez de destruir. E tudo começou com um cachorro.